Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta com o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Acompanhe com a gente os principais destaques do programa de hoje. Geração de energia e produção de biofertilizantes no meio rural amplia espaço para a produção leiteira. Superintendente da OCB comenta assunto de interesse dos cooperativistas, o Anuário da OCB. Com experiência de enfrentamento da estiagem, produtores apresentam sugestões práticas. E hoje também vamos relembrar todas as mudanças que as cooperativas agropecuárias adotaram com a pandemia. Por que não vou aceitar a ajuda da força da coletividade? Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Utilizados em maior escala na suinocultura, os biodigestores transformam os dejetos do sistema de produção animal em biogás. Mas agora, eles estão se tornando cada vez mais comuns também na pecuária de leite. Veja como esta tecnologia funciona na primeira reportagem do programa Dia de Campo na TV. Produtores de leite que adotam um sistema de confinamento onde o gado é criado em estábulos têm condições de produzir a própria eletricidade. Assim, equipamentos que consomem grande quantidade de energia elétrica, como tanques de resfriamento de leite e ordenhadeiras, deixam de impactar nas contas da propriedade. E o produtor pode até vender a energia que sobra para as empresas de distribuição, agregando valor à atividade. O responsável por isso é o biodigestor, que depois de experiências frustradas nas décadas de 1970 e 1980, estão retornando com êxito às fazendas brasileiras. Mais eficientes, os novos equipamentos resolveram problemas relacionados à manutenção e ao alto custo, associados aos antigos biodigestores, conforme explica Pedro Arcuri, pesquisador da Embrapa Gado de Leite e atual chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da instituição. Essa característica de manutenção mais difícil não dava uma vida útil mais longa e trazia para o produtor rural um desconforto, seja, por exemplo, no caso do biodigestor indiano, que uma parte metálica e aí muito cara, que inclusive na Índia gerava a necessidade de dar subsídios para a aquisição disso, ela enferruja e, portanto, a sua substituição precisa acontecer de tempos em tempos. No caso do chinês, ele causa vazamentos, o que pode trazer inclusive odores desagradáveis. A produção de biogás em fazendas leiteiras voltou a ser tema de pesquisa da Embrapa Gado de Leite, desta vez utilizando o modelo canadense. O equipamento é composto por 3 tanques construídos em um nível mais baixo que o estábulo. O tanque de equalização recebe os dejetos do estábulo, homogeneiza o efluente e regula a vazão do sistema. O tanque principal, também chamado de gasômetro ou biodigestor propriamente dito, contém o substrato para a fermentação e produção do biogás. Esse tanque é coberto por uma manta de PVC para reter o biogás produzido. Já o de estabilização recebe os resíduos do tanque principal que serão usados na fertirrigação. O sistema tem ainda uma caixa de areia que separa a areia que vem do estábulo, uma peneira separadora de sólidos e um motor gerador, que utiliza o biogás como combustível e movimenta um dínamo que produz a energia. Mas não é qualquer sistema de produção que pode ter um biodigestor como este. A partir de 80 animais em semi-confinamento, o produtor de leite já pode instalar um biodigestor parecido com esse que nós temos na Embrapa Gado de Leite. Esse biodigestor é um biodigestor dimensionado para de
número de 80 a 150 animais. E ele processa mais ou menos 250 metros cúbicos, é o que está dentro do biodigestor, ele processa isso dentro do processo de biodigestão. Um biodigestor hoje, ele fica em torno, para esse tamanho, né, de um biodigestor de 250 metros cúbicos, entre 300 e 400 mil reais. E esse biodigestor nesse tamanho, ele tem uma taxa de retorno, um payback ou um tempo de 3 anos para retornar o investimento. Embora o preço possa parecer um impedimento, a maior eficiência dos biodigestores modernos torna o investimento mais seguro. No conjunto, isso garante, primeiro, uma eficiência, ou seja, um rendimento em biogás maior, e garante também que há uma vida útil maior desse conjunto produtor de biogás. Então, rendimento maior, vida útil maior, significa que o investimento feito inicialmente terá uma vida útil também maior, com maior produção de biogás. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. No quadro Temática de hoje, o superintendente do Sistema da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, Renato Nobili, comenta sobre o anuário da OCB que já está disponível. Olá, pessoal. Hoje falamos sobre o anuário 2020. O anuário é um instrumento, uma ferramenta fantástica, imprescindível para o bom trabalho do sistema OCB, Sescope, Senicop, enquanto unidade nacional em Brasília e juntamente com todas as organizações estaduais. Então, aqui, o primeiro comentário é o agradecimento ao empenho, dedicação de todas as nossas organizações estaduais, unidades estaduais, junto com as cooperativas, que trazem, que são a base, a formação de base de todos os dados, do conjunto de todos os dados, tanto sociais quanto econômicos, do cooperativismo brasileiro. Esse ano tivemos aí, por conta da pandemia, um atraso no lançamento do anuário por conta da extensão que tivemos do período para a realização das Assembleias Gerais Ordinárias, uma conquista grande que tivemos, a prorrogação aí, que normalmente é feita até o final de março, o crédito até final de abril, e nós estendemos aí, conseguimos até setembro. Por conta disso, então, atrasamos a colheita desses dados da base das cooperativas. Vocês, dirigentes das cooperativas, também o nosso agradecimento ao empenho para com o fornecimento desses dados. Então, fizemos aí, juntamente com a Assembleia Geral Extraordinária de apresentação do Plano de Trabalho 2021, agora que aconteceu dia 16 de dezembro, o lançamento, então, do Anuário 2020, que reporta os dados de dezembro de 2019. E tivemos números interessantes, chegando aí no fechamento de 2019 com 15,5 milhões, 15 milhões e 500 mil cooperados. É uma expressão muito grande, 430 mil empregados, um total de quase 500 bilhões os ativos das cooperativas, 310 bilhões de ingressos. As cooperativas, muita gente fala que não pagam impostos, só de tributos, impostos, as cooperativas recolheram aos cofres da União, dos estados, municípios, 11 bilhões de reais. E pagou em salários e benefícios 15 bilhões. Então, aqui mostra uma expressão social do tamanho do cooperativismo, o contingente de cooperados, funcionários, suas famílias, e também essa expressão econômica, o valor que tem o cooperativismo. Finalizando, então, 2020, fica aqui a nossa gratidão, mais uma vez, a todos vocês que fizeram o crescimento do cooperativismo, mesmo à luz de todas as adversidades vindas aí da pandemia,
as adversidades políticas, mas fica aqui mais uma vez o nosso reconhecimento, a gratidão pelo trabalho de todos os cooperativistas brasileiros. Vamos juntos, determinados, firmes, com fé e esperança em 2021. Confira agora os assuntos que teremos no próximo bloco. Com a experiência de enfrentamento da estiagem, produtores apresentam sugestões práticas. E vamos relembrar também todas as mudanças que as cooperativas agropecuárias adotaram com a pandemia. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Chegou o fertilizante Com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto Com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. 2020 foi um ano diferente. Foi diferente ficar em casa, experimentar novos sabores, poder contar com quem a gente nem conhece, conhecer heróis da vida real, ter quem a gente ama sempre por perto. Obrigado, ano velho. Não foi fácil, mas aprendemos que um mundo diferente é possível. Juntos faremos de 2021 um ano novo de verdade. Sicoob. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Copi. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Com o esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada, que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe, pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo. Mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. Um movimento que está presente em nossas vidas todo dia. Está no campo, na indústria, no comércio, na educação, nos serviços financeiros, está na geração de renda de muita gente. Como no transporte que te leva de um lugar para o outro e até mesmo no hospital que você vai. O cooperativismo também está lá. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a rede está do nosso lado, é a nossa força. E os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você.
Vem Sercop, tudo ao seu redor já é. No nosso programa de ontem, a equipe do programa de TV SC Agricultura mostrou medidas que ajudam os produtores a enfrentar a estiagem, como o uso de cisternas e proteção de nascentes. Hoje você vai saber mais sobre pastagens e sistemas de irrigação. Se a chuva está deixando o rebanho sem pasto, veja a dica dos pecuaristas de São Lourenço do Oeste. Uns apostaram no capim pioneiro e outro exemplo vem de São Joaquim com a irrigação dos pomares e tela anti-granizo. Bom, então nós estamos aqui na propriedade da família Lovato, linha Planalto, São Lourenço do Oeste, né? E a gente gostaria de saber um relato de vocês a respeito de como o sistema de produção de leite à base de pastagem perene de verão tem ajudado a vocês a superar esse momento de estiagem. Bom, aqui a primeira coisa que ajudou mesmo foi o capim pioneiro, né? Porque a gente olhava para a grama, superficialmente ela estava seca, não tinha o que dar para comer para as vacas na grama. E o pioneiro, ele, como eu acho que ele tem a raiz muito mais profunda, nossa, ele vinha, meu Deus, ele vinha muito bem. E como foi uma época que a gente se pegou sem silagem, ele estava sendo a silagem para nossas vacas. Ele conseguiu atender a necessidade delas sem dúvida nenhuma. E a gente até tinha implantado uns pedaços de pasto de semente para ter um pouco mais de comida para as vacas e não veio, né? E se não fosse o pioneiro e o Tifton que a gente tem, não tinha pasto para as vacas, na verdade. A grama, com certeza, depois que deu uma chuva, ela voltou a 1000, né? Só que o pioneiro, ele não, tanto antes da geada, quanto com a seca, como deu aquela geada forte ali, tinha esquentado e depois deu uma geada, ele deu um corte, e daí depois deu a geada, ele zerou, e daí depois com a seca mesmo, ele só tratou de vir. Ele é um pasto excelente. Ele e todos os pastos perenes, né? Porque se fosse esperar o pasto de semente, não tem condição. Teria muito animal que teria morrido da fome. Beleza. Então também só para reforçar, né, que a família é participante, né? Ela é uma unidade de referência técnica em produção de leite e também contribui com a gente com relação à unidade de pesquisa participativa. Estamos aqui em São Joaquim com o produtor João Lucas Marafigo, né, na comunidade do Cruzeiro, a 1.450 metros de altitude, onde o João cultiva a maçã, principal atividade da nossa região e também a principal atividade da sua propriedade. Então, João, nos fala um pouco sobre a sua propriedade e o cultivo da maçã na sua propriedade. Assim, a maçã é a nossa principal fonte de renda da família. Temos 20 hectares de terrenos e cultivamos dentro de 2 hectares a maçã. Junto com a família, o pai, a mãe, e sobrevivemos disso, sabe? E daí, através da IPAGRE, tivemos acesso a 2 políticas públicas, da tela de cobertura de granizo, da irrigação, que ajuda muito contra a estiagem, que está sendo recorrente, né, todos os anos. O granizo também, que até temos algumas frutas fora da tela que foram danificadas. Se não é a tela, teria perdido a safra, né? A ameaça invisível do coronavírus fez o mundo se reinventar. E os processos adotados devem se tornar habituais num futuro bem próximo. Por exemplo, reuniões presenciais podem ser trocadas por encontros remotos. Visitas técnicas de campo podem ser feitas online, sem contar uma série imensa de outras medidas. E um desses movimentos que o programa Cooperativismo Notícia vai relembrar agora. Vamos ver. O isolamento social tem provocado uma série de inovações. E esta aí é uma delas. Foi o que aconteceu na primeira live entre as cooperativas de Concórdia.
Durante 1h30, cada participante pôde falar o que a sua cooperativa está fazendo para proteger os negócios e seus associados durante esse isolamento social. O evento virtual falou da força do cooperativismo antes, durante e traçou metas para o pós-pandemia. Quer dizer, um evento inédito que mostrou a força da intercooperação, mesmo que de forma online. Todos foram unânimes em afirmar que a pandemia causou alguns impactos importantes na atividade geral e que seus efeitos serão sentidos por algum tempo ainda, mas que ações de contenção estão sendo feitas. A retomada na saída da pandemia nos favorece de novo, e não só o agro, todo o cooperativismo, porque o cooperativismo é aquele sistema que a pessoa que participa não perde a autonomia, e dificilmente as pessoas renunciam a terem uma atividade econômica autônoma. É muito mais tranquilo. Mas, por outro lado, o cooperativismo ele só não tem servido para quem não precisa de ajuda de ninguém para desenvolver o seu projeto de vida. Por que não vou aceitar a ajuda da força da coletividade? E na saída da crise, foi bem lembrado aqui que a primeira cooperativa do mundo nasceu da crise, lá na Inglaterra, pós-guerra. E nós estamos saindo de uma guerra, não tenho dúvida disso. E a ideia do coletivo é a grande saída. Nós vamos precisar necessariamente até ampliar a solidariedade que os nossos princípios pregam. Além disso, a interação com o público também ajudou a clarear alguns pontos, especialmente sobre os cuidados que estão sendo tomados no dia a dia. A nossa equipe técnica não deixou de fazer contato com o produtor porque estamos com essa dificuldade. O contato físico não pode, mas a relação da cooperativa com o seu cooperado ela está existindo. A gente não parou, ninguém parou na Cooperd aqui por enquanto, a não ser aqueles que foram recomendados que fossem deixados em função de idade, em função de problemas de saúde, de recomendações, ou as pessoas que apresentam algum sintoma. O restante da equipe praticamente está todo 100% trabalhando. Nós temos a equipe, uma parte home office, aquilo que é possível fazer, e o restante está na linha de frente, estão na frente do supermercado, atendendo o produtor, o cooperado, o cliente. Quer dizer, as lojas da agropecuária estão funcionando. Mas o produtor, nessa hora, ele pensa o quê? E eu vou falar um dado aqui para vocês. Nós tivemos uma quebra de safra significativa na nossa região em função, todo mundo sabe aí, da estiagem, né? E eu vou falar um segredinho aqui. A Copérdia vai ter o maior ano de recebimento de cereais. Por que aconteceu isso? Porque as pessoas confiam na cooperativa, elas têm uma confiança maior, porque ela já veio para a cooperativa alinhada, e esse momento onde ela sente um pouco mais de dificuldade, onde que ela vai se socorrer? Será que ela vai colocar a sua força aonde? Então, me parece que quando a gente fala de alinhamento, a gente sempre tem essa parte positiva, porque a gente tem um alinhamento com o cooperado. Eu vejo que o Brasil tem um ativo muito grande, e esse ativo é a questão de produzir alimento para o mundo todo, e a nossa região é agro, e isso reverbera para todas as cooperativas e para toda a economia local também. Isso é importante frisar. Talvez depois o seu Nibor possa colocar isso com uma expertise maior na área da exportação. Então, eu vejo que uma crise sanitária, que é a que nós estamos passando agora, passando também por uma crise econômica e despontando aí uma crise política, faz com que o cooperativismo, como cooperativas semelhantes à que o Camilo falou agora, a cooperativa de crédito de grande importância para a nossa região, porque é ela quem vai injetar no mercado recursos para que as pessoas possam passar e melhorar os negócios, e eu vejo que o cooperativismo agro, ele vem adiante, porque ele tem esse ativo e esse especial, né? No caso, assim, ele vai girar toda a economia local. A maior parte das empresas no mundo todo, quando dá crise, tem dificuldade de investimento. Bom, se a gente precisa investir em ativos, tem, com certeza, tem capacidade, muito embora não todos tenham capacidade, mas muitos têm. E aí a condição, a capacidade de investimento, ela é diluída, não está concentrada numa empresa só.
assim como a diversidade de visão, de opinião, né, aquela força do trabalho que gera engajamento, e nesse momento gera engajamento do cooperado, principalmente, e também dos funcionários, porque um funcionário de cooperativa, ele comunga dos mesmos princípios do sistema. E nesse momento ele também se engaja e faz com que o seu negócio, porque quem faz o negócio acontecer são as pessoas, quer sejam as pessoas sócias, quer sejam as pessoas profissionais. Assim é em todas as empresas, mas entendemos que o nosso modelo, porque ele é regido, estão os princípios, as pessoas se engajam. Protagonista do encontro, o presidente do Sicoob Credial, Paulo Camilo, disse que o objetivo foi plenamente alcançado, porque a proposta era essa mesmo, falar de fatos aos associados. O nosso propósito é dar condições para a pessoa cumprir com seus compromissos. É dessa forma que a gente está trabalhando. Nós temos uma estrutura bem montada aqui na unidade administrativa e lá nas agências também. O nosso atendente, ele está sendo preparado justamente para atender de forma correta. Eu sempre digo para a nossa equipe que nós não podemos ser simplesmente, lá na ponta, ser um quebrador de fila ou só um atendente. Ele tem que ser uma espécie de consultor. Então, é dessa forma que a gente está desenvolvendo a nossa equipe, seja para fornecer crédito, seja para venda de serviços, seja para negociação de dívida. E assim, as cooperativas mostraram que mesmo em épocas de transtorno social como este, o interesse pela comunidade, um dos princípios do cooperativismo, segue intocável. E sempre contando com o sucesso das mudanças realizadas pelas cooperativas agropecuárias. Agora, frente à pandemia do novo coronavírus, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Saúde para você e sua família. E até o nosso próximo encontro.